Vamos falar agora sobre um procedimento, a lavagem nasal. Quando e como fazer? Eu trago outra pergunta para essa nossa conversa. Em quais casos ela se faz necessária? E eu sei que você tem percebido que nas redes sociais são muitas pessoas ensinando, né? Porém, o procedimento feito da forma errada pode trazer consequências. Eu estou recebendo aqui hoje no Manhã Total a médica otorrinolaringologista Isabela Maldi. Isabela, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite. Então, porque é um procedimento que é necessário. Quando que ele é necessário, Isabela? Então, na verdade, a gente sempre aconselha os pacientes a fazer a lavagem. Existem vários dispositivos, então o ideal é você utilizar o dispositivo para aquilo que você está precisando naquele momento. A lavagem, ela pode auxiliar na hidratação da mucosa nasal. Agora com esse tempo seco, né? Sim, o tempo muito seco, a gente pode ter ressecamento, pode ter até sangramento nasal. Então, você fazendo uma boa lavagem, uma boa hidratação nasal, isso ajuda bastante na respiração. E eu posso fazer em casa. Aí eu sei que parece que tem, é como se fosse, é um dispositivo, uma garrafinha, né? Esses são outros dispositivos, tem os dispositivos spray, jato contínuo, que são diversos, né? E existem as garrafinhas. As garrafinhas são lavagens nasais de alto volume. Geralmente elas são principalmente indicadas em casos onde o paciente está com uma crise de rinite ou ele está com uma sinusite, porque o que eu preciso naquele momento é fazer uma lavagem e melhorar a higienização do nariz e não a hidratação da mucosa. A gente vê muito a lavagem nasal em crianças. Existe uma idade? É melhor ser feito pelo profissional, pelo otorrino, ou pode ser feito em casa? Nesses casos, eu sempre aconselho os pais de que quanto antes você começar a lavagem, sempre com a orientação médica, é claro, é melhor, porque o paciente ele vai habituar naquela situação. Se você começa a lavar o nariz da criança com 5 anos, ela não vai ter uma boa aceitação ao procedimento. Porque incomoda, né, Incomoda. Então, se você introduz bem devagarzinho, poucos ml, logo no recém-nascido mesmo, isso pode auxiliar ele a se habituar ao procedimento de lavagem. É um soro fisiológico que é usado? Sempre soro fisiológico, nunca água. E aí, no caso, você falou dessa questão da quantidade. Para criança é uma, adulto é outra, e qual seria a quantidade de cada? Isso depende do que a gente está querendo, né? Então, por exemplo, crianças bem pequenas, recém-nascidas, a gente pode usar 1 ml a 3 ml, e aí conforme for crescendo e a adaptação do paciente, a gente vai aumentando esses ml. Para adulto, a lavagem com 20 ml é suficiente. Todos os dias ou não? Como é que é essa rotina? Geralmente, para hidratação mesmo da mucosa, eu falo para os pacientes muitas vezes que é igual escovar os dentes. A gente escova os dentes, então você vai pegar o spray nasal de jato contínuo, pelo menos uma vez ao dia e fazer a lavagem. Agora, uma lavagem de alto volume, que são as garrafinhas, essa seria em casos muito bem indicados. E aí a gente sempre vai acompanhando, né, o passo a passo de como fazer e tudo. A gente vê na internet, nas redes sociais, isso foi assim, né, disseminado. E a gente sempre vê que a pessoa vai fazer a lavagem e sai uma aguinha do outro lado. Isso é regra, não é? Eu queria sua orientação, Isabela. Então, quando a gente vai fazer a lavagem, a gente tem que pensar no objetivo da lavagem, que é fazer uma hidratação e uma higiene do nariz. Então, nesse momento, o que você quer que faça é que a água, o soro fisiológico, né, ele chegue lá e faça essa função. Não é uma obrigatoriedade sair do outro lado. Tanto que uma das orientações mais importantes que nós devemos fazer para os pacientes é que é baixa pressão. A gente não pode pôr pressão. E muitas vezes os pacientes querem que esse soro saia do outro lado do nariz e eles colocam muita pressão e isso pode trazer complicações. Eu quero perguntar das complicações, mas deixa eu trazer a turma que está participando aqui. Pergunta para a doutora Isabela. A nossa querida Daiane falou: Mônica, quando bebê eu conseguia fazer a lavagem nasal do meu filho. Agora, com 3 anos, está difícil. O que ela pode, né, fazer para melhorar isso? Então, a gente sempre orienta deixar a criança conhecendo o dispositivo. Explicando então, assim, pra ele, né? explicando, fazendo ou numa boneca, ou orientando. E algumas vezes a gente precisa
até a posição faz muita diferença. Então, assim, uma criança de 3 anos, a posição que você vai colocar ele para fazer a lavagem é uma posição que ele tem que ficar confortável, ele tem que se sentir seguro. Entendi. Né? Na maioria das vezes ali na pia do banheiro, Isabela? Isso, na pia no banheiro, cabeça para frente, a boca sempre tem que estar aberta. Tá? Então, cabeça para frente, a boca aberta, e aí você vai usar o dispositivo que você mais tem afinidade. O Rodrigo quer saber se o soro pode ser gelado. De forma alguma, não pode. Não usar. Tem que ser soro em temperatura ambiente ou morno. A pergunta da Aliene, lá de Patrocínio. Oi, Aliene, um beijo para você. Se não sai, vai para onde aquele soro? Boa pergunta, mas na verdade o soro ele pode sair pela mesma narina ou você pode deglutir ele. Então não é obrigatório ele sair pelo outro lado. Ele pode sair pela mesma narina ou você vai deglutir. Entendi. E aí, no caso, quais são as complicações? Porque é importante a gente trazer isso, né, Isabela? Sim, quando a gente não faz o uso do soro fisiológico, e teve até notícias de fazendo lavagem com água, é o ressecamento da mucosa. A água não pode ser utilizada para fazer a lavagem nasal. Deve ser soro fisiológico. E uma das principais complicações é quando o paciente está ainda adaptando, ele coloca muita pressão. E quando a gente coloca muita pressão, esse soro ele pode entrar numa comunicação para o ouvido e o paciente pode sentir dor de ouvido. O alerta da doutora Isabela. Deixa eu trazer uma outra amiga nossa, ela falou que a neta está com 24 anos, tem uma sinusite odontológica com odor. Já tomou antibiótico, está fazendo a lavagem, mas o odor não acaba. O que pode ser? E eu aconselho ela a procurar um médico otorrinolaringologista para poder fazer uma avaliação. Do que está acontecendo, né? Porque de repente... Então a lavagem nasal é indicada para ressecamento, né? Sentir hidratação. Pode prevenir rinite, pode prevenir sinusite. Sim, porque quando eu faço uma lavagem, eu tiro a poeira, eu tiro o pó, eu tiro vírus, bactérias que podem estar ali, né, na mucosa, e eu não deixo eles proliferarem. Então eu estou fazendo uma boa higiene nasal naquele momento. Né? E a gente ainda tem aí um tempo sem chuva, né? O que não, a chuva veio no fim de semana, mas não trouxe ainda a melhor, então todo cuidado é pouco. O idoso pode fazer essa lavagem nasal? Pode fazer a lavagem nasal. Sim, mas também com aquele cuidado da pressão, né, sempre tem que ter os cuidados, com uma boa orientação, e ele tem que usar, o mais importante é usar o dispositivo que o paciente tem afinidade. Ele tem que saber usar. E não é porque viu um vídeo, alguma coisa, e aí você tem que fazer igual. O importante é que você vai ter que criar uma afinidade com aquele dispositivo para que você consiga fazer uma boa higiene nasal. Olha, a gente está conversando, trazendo aqui todo o caminho com a ajuda da doutora Isabela, e eu tenho 2 pessoas aqui comigo, Isabela, olha, lá do Shopping Park, a Janaína falou, olha, Mônica, eu não sabia fazer direito, acabou com dor de ouvido. E o neto da minha amiga aqui também, deixa eu só ver o nome dela, a Neide, falou também que teve dor de ouvido. Então, todo cuidado é pouco, né, Isabela? Por isso que tem que ter as orientações, tem que seguir corretamente, evitar muita pressão, não pode entortar a cabeça, só uma leve rotação. Então, assim, são muitas orientações. Apesar de ser um procedimento muito divulgado, ele tem que ter cuidado, porque existem problemas em relação a ele. Essa é a Isabela Maldi, otorrinolaringologista, falando pra gente aqui hoje sobre como lavar o nariz da maneira mais correta, né? Os cuidados que tem que ser, procurar profissional para ter mais orientações e evitar problemas e ter o benefício, sim, né? De respirar melhor. Isabela, foi um prazer te receber, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boa semana para você. Obrigada. Viu? Pra nós.